Bem-vindos ao Bom Dia Caserna. Você já parou para pensar a respeito do falar em línguas que a Bíblia descreve em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2? Esse sempre foi um tema com muita discussão a respeito da natureza das línguas que foram faladas ali naquele momento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um outro aspecto a respeito desse texto. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8, diz que eles ouviram um som como de um vento impetuoso e foram repartidas entre eles como que línguas de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Por muito tempo houve uma discussão, e ela existe até hoje, a respeito da natureza dessas línguas, se eram línguas naturais, porque a sequência do texto vai dizer que haviam ali pessoas de várias nacionalidades e cada um ouvia os discípulos falando na sua língua materna as grandezas do reino de Deus. E então há essa dúvida se esse falar em línguas era uma língua espiritual, a língua dos anjos, ou se aquela língua naquele momento era uma língua natural, humana, que era conhecida por todo mundo, mas que os discípulos não conheciam e receberam como bênção do Espírito Santo, como uma presença do Espírito Santo para falar essas línguas. Na verdade, essa discussão ela não é a essência do texto. O que o texto traz ali não é importante se essas línguas eram faladas naturalmente, se era uma língua natural ou se era uma língua sobrenatural, se era uma língua de anjos, mas ainda assim os que estavam ali também ouviam e entendiam na sua língua natural. A verdade é que o texto destaca algo que passa às vezes despercebido, porque ela fala assim, cada um falava segundo o Espírito Santo lhe concedia. O centro desse texto não é como era falado, mas era o que era dito. Não é se eram línguas estranhas, se eram línguas estrangeiras, se eram línguas naturais ou não eram línguas naturais. O importante nesse texto é que cada um passou a falar aquilo que o Espírito Santo concedia que eles falassem, ainda que em outra língua, ainda que não na sua língua natural. Mas o importante aqui é que cada um deles passou a falar daquilo que o Espírito Santo concedia. E lá no versículo 11, as pessoas que estavam ali ouvindo os apóstolos e os discípulos falando na sua própria língua, eles se admiravam deles falando, não são esses galileus? E como cada um deles pode falar na nossa língua materna as grandezas do reino de Deus? Esse é o segredo, porque não é importante como os apóstolos estavam falando, o importante era que eles estavam falando da grandeza do reino de Deus. A evidência mais profunda de um avivamento espiritual, a evidência mais profunda de que o Espírito Santo está se movendo na vida de alguém é que aquela pessoa fala das grandezas do reino de Deus. Seja isso em língua natural, seja isso em língua sobrenatural, seja como for, o que o Espírito Santo promove por meio do avivamento é uma volta ao centro de tudo, no relacionamento com o Senhor. O que o Espírito Santo promove é um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele disse, olha, esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. O propósito do Espírito Santo não é ensinar inglês para ninguém. O propósito do Espírito Santo não é ensinar a falar em outras línguas para ninguém. O propósito do Espírito Santo é falar da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E é para isso que Ele veio naquele dia, e é para isso que Ele vem nos nossos dias, para que nós possamos ouvir as grandezas do reino de Deus por meio do Espírito Santo e daquilo que Ele vem nos ensinar. Eu quero que você compartilhe conosco. Você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Você já recebeu esse avivamento na sua vida? Coloque aí nos comentários. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender um pouco mais a respeito
da unção do Espírito Santo na sua vida, né? Compartilhe, curta esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.